Civilização espacial. Centro de doações e assistência a pessoas pobres e destituídas. O ancião do centro de pobreza. Um presente do céu. Um homem com um paletó espacial estava de pé perto de uma enorme mesa de conferência. Ele entendeu que a tarefa dessa vez era muito difícil. É por isso que um homem corajoso deve fazer todo o esforço possível. Ele tem certeza de que pode salvar este mundo? O Centro de Doações e Assistência aos Pobres veio a este lugar para descobrir seres inteligentes que podem existir em vários universos e ajudá-los a se unirem em civilizações cósmicas do 6º nível. E então eles poderão se juntar a esta grande família, o Centro Espacial. As civilizações espaciais normais, depois de entrarem na era industrial em 100 minutos, 200 anos, podem entrar com sucesso no universo e começar a pesquisa. Mas esse outro mundo é completamente diferente. A vida lá é simplesmente insuportável e extremamente perigosa. 3 homens corajosos locais que foram explorar esse mundo desapareceram sem deixar rastros. De acordo com as características do cara que estava no holograma ao lado dele, ele não é absolutamente adequado para um mundo tão perigoso, mas seu pai o apoiou. A voz foi dada pelo lendário homem corajoso, o rei invencível que salvou 233 mundos caídos. Ele é o maior homem corajoso de todo o centro espacial. É o filho dele que precisa entrar nesse mundo. Por isso, ele pede a todos que acreditem que seu filho certamente será capaz de concluir essa tarefa difícil e perigosa e, se não for, ele mesmo levará a sua cabeça até eles. O jovem, seu filho, respondeu com um ar severo que eles não tinham nada com que se preocupar, pois ele havia passado pelo treinamento mais severo de seu próprio pai. E não importa em que tipo de mundo ele entre, ele ainda será capaz de salvá-lo rapidamente. Portanto, eles devem dar esse lugar a ele. Meng Tian, o lendário homem corajoso. O segundo depois de Wang Wuji, um homem com cabelos longos e orelhas de elfo, perguntou ao cara do que ele estava falando. Ele só tem um bom pai. Ele acreditava que, se essa criança fizesse papel de bobo, o Sr. Wang não conseguiria manter seu status. Wang Wuji e Meng Tian se encaravam com olhares ameaçadores. Todos os outros estavam tensos por causa da atmosfera pesada na sala de reuniões. Eles precisavam urgentemente fazer algo para amenizar a atmosfera no salão. Caso contrário, algo irreparável poderia acontecer. Parece que existe um homem corajoso que pode começar tudo do zero. Ele deu um grande espetáculo. Enquanto isso, o diretor disse a todos que parassem e calassem a boca. Wang Guozai e Meng Tian deram um péssimo exemplo para os outros com seu comportamento. Portanto, os 2 homens corajosos se afastaram abruptamente um do outro como crianças ofendidas. Era necessário começar a trabalhar com urgência. Caso contrário, eles simplesmente perderiam tempo. Você precisa se esforçar muito nessa tarefa. Um jovem deve se lembrar das regras para ajudar os mundos. O mais importante é se colocar na posição da cultura de outros mundos o máximo possível e demonstrar respeito pela vida inteligente. Em nenhum caso você poderá usar tecnologias ou habilidades mágicas que excedam o nível dessa civilização. O jovem será transferido aleatoriamente para um mundo alienígena, onde poderá se tornar um lodo, um esqueleto ou qualquer outra coisa. O homem disse ao rapaz para se preparar para começar do zero, e o portal da mesa se iluminou. O tempo foi de 100 anos. Teletransporte. O mundo de Balan. O nível de dificuldade do mundo. Se, durante esse tempo neste mundo, o jovem não conseguir eliminar os elementos instáveis e levá-lo com segurança à civilização do 6º nível, então sua tarefa será considerada um fracasso. Quando o rapaz se levantou para a luz, o homem o abençoou e, nesse meio tempo, o teletransporte já estava ativado. Que a vontade do universo o acompanhe. E assim, depois de um tempo, o jovem renasceu no corpo de outro homem. Ele mal conseguia abrir os olhos e já se sentia terrivelmente cansado. Com fome, o rapaz de cabelos loiros se levantou abruptamente da cama e começou a olhar em volta. Ele estava se perguntando para qual corpo havia se mudado. O quarto estava uma bagunça terrível. Havia coisas espalhadas, lixo e migalhas por toda parte. O cara decidiu fazer uma solicitação de informações e descobriu que seu nome é Zancabai e que este ano ele completou 24 anos. Ainda bem que, pelo menos, ele não se transformou em uma aranha ou em algum tipo de lodo. O dono desse corpo, aparentemente, é uma pessoa muito cansada e excessivamente faminta. O sistema do universo o levou para seu corpo e agora ele precisa entender a situação básica e a situação aqui. Portanto, o jovem teve que verificar primeiro as características gerais que o sistema lhe deu. Atributos e habilidades foram desenvolvidos, mas não tão incríveis quanto os dos grandes sábios. E isso foi o suficiente. A única informação que ele tem mostra que o nível
nível mais alto dos vilões locais é B. A força física é 0. As habilidades mentais são 0. Havia muito pouca informação e ela foi bloqueada pela vontade do universo. Antes do teletransporte, todos disseram ao cara que ele não deveria vir aqui. Primeiro, ele precisa restaurar sua força, matar todos os monstros para aumentar e depois solicitar informações sobre este mundo. Zan não pode subir de nível com flexões ou outros exercícios semelhantes. Portanto, a maneira cautelosa de um homem corajoso não é particularmente adequada para ele. A melhor maneira de subir de nível rapidamente é matar o vilão e, em seguida, fazer agricultura e levar os habitantes deste mundo ao desenvolvimento da civilização. Portanto, 100 anos são mais do que suficientes para isso. Os 3 homens corajosos que estavam aqui antes dele aparentemente se mostraram muito fracos. Ele certamente concluirá a missão que lhe foi confiada por seu pai. O jovem saiu para a cidade e percebeu que não havia ninguém na rua, passando por casas vazias. O homem percebeu que precisava ser muito cuidadoso. De repente, seu olhar recaiu sobre as armas, espadas que estavam em uma prateleira especial. Isso era muito conveniente, e o jovem decidiu levar a arma com ele. Ela é muito necessária para proteção no futuro. Zan precisa ver os arredores e matar alguns slimes ou goblins para subir de nível. Alguém estava observando o rapaz de vários cantos. Enquanto isso, o jovem já havia chegado à clareira e estava entre as árvores. O rapaz também não conseguia entender por que não havia ninguém nas proximidades. No entanto, no segundo seguinte, Zan dirigiu seu olhar para lá. Acontece que ele não está sozinho, já se preparando para atacar. O jovem viu que 3 pequenas lâminas azuis estavam sentadas na grama, abraçadas umas às outras e chorando. O rapaz levantou a espada para matá-las. Ele finalmente os encontrou. Para aumentar seu nível, Zan sorriu insidiosamente ao pensar que agora ele poderia atualizar o sistema. De repente, do nada, os escritores que chamavam Zancabai apareceram e apontaram suas lanças afiadas para ele por ter roubado a melhor espada da aldeia em um dia de folga. Além disso, entre outras coisas, ele atacou uma família de lamas moles e até soltas. Mas o mais importante é que ele forçou os escritores a trabalharem horas extras em um dia não útil. Um dos pilotos ficou muito irritado porque já havia combinado com seus companheiros de jogar e matar o chefe. Esses crimes são simplesmente indesculpáveis e, portanto, o cara será preso imediatamente. Zancabai levantou as 2 mãos em um gesto de rendição. Zancabai disse que é claro que eles podem não acreditar nele, mas ele é um herói que foi enviado a este mundo para salvá-lo. Só que agora ele foi detido por 15 dias por se envolver em uma confusão enquanto procurava comida. Por que é impossível lutar contra monstros neste mundo? Então eles também são protegidos aqui. O jovem estava de pé na cela, segurando as barras, quando foi chamado e lhe pediram para não gritar tanto porque hoje não é dia de trabalho. Esse é um dia de folga. Portanto, os guardas e os demais não estão nem aí para ele nesse momento. O jovem se virou para trás e viu um homem com orelhas de gato e um gatinho sentado ao lado dele. O rapaz perguntou que tipo de vila eles tinham e por que não havia ninguém no fim de semana o tempo todo. O velho suspirou pesadamente e disse ao jovem que talvez ele não soubesse. Mas antes, há muito tempo, as coisas eram muito diferentes neste mundo. Há muitos anos, este mundo estava se desenvolvendo rapidamente. Portanto, os países começaram a competir entre si. Naquela época, todos estavam extremamente agitados, e para estimular os trabalhadores, os bancos começaram a emitir empréstimos que excediam o limite de longo prazo. Os jovens mágicos recebiam hipotecas e empréstimos de carro para que não pudessem sair. Portanto, as pessoas começaram a fazer horas extras para não perder o lugar e, depois disso, o trabalho contínuo se tornou a norma. O excedente de mão de obra levou a uma redução nos salários, e os figurões começaram a conseguir trabalhadores mais baratos. A saúde dessas pessoas estava se deteriorando rapidamente. Em muitos setores, havia um número cada vez maior de pessoas infelizes, que, de alguma forma, conseguiam sobreviver. Os artistas de histórias em quadrinhos eram a maioria deles. Eles só podiam contar com a bondade de seu público, que fazia pequenas doações. Havia contrabando por toda parte. Mas um dia, uma lendária deusa da ociosidade apareceu. Ela e seus 3 lacaios, os deuses demônios, governaram o mundo juntos e estabeleceram uma série de novas regras que incluíam todas as seguintes: a abolição das horas extras, a mudança climática para manter as temperaturas ideais no continente, o descanso após o trabalho, que é o principal valor, as festas e a bebida. Zancabai pensou que esses reis demônios que desceram até os humanos devem ser anjos. Um velho com um gato no ombro disse que,
Quando todos se contentam com a diversão, perdem imediatamente o entusiasmo pelo trabalho. Que tipo de progresso a civilização pode alcançar dessa forma? Um jovem concordou mentalmente com isso. Se o mundo quiser passar para o próximo estágio, ele precisa de concorrência. Uma civilização que se recusa a fazer isso pode enfrentar problemas ainda maiores. Pelo menos é bom que haja aqui pessoas com a mesma mentalidade que entendem a importância e são capazes de tirar proveito disso. O cara sugeriu que o homem também acredita que as pessoas aqui não devem ficar constantemente ociosas, e ele foi detido justamente por ter encontrado soluções para esse problema. O homem confirmou isso porque levou essa ideia para as massas, e, ao que parece, Zan é um jovem sensato, e é por isso que o velho vai lhe contar uma história muito interessante. O homem percebeu que, durante esses 15 dias, seria muito difícil para ele sair desse lugar. Portanto, ele precisa conquistar o primeiro subordinado em outro mundo para o seu lado o mais rápido possível. O gato branco que estava sentado na cabeça do homem de repente começou a falar sobre como as horas extras de trabalho em áreas urbanas levam à privação de energia da sociedade, e eles precisam urgentemente encontrar uma solução. Um produto que promova a concorrência efetiva. O homem concordou plenamente com as palavras dela. O homem precisará cobrar as taxas de associação, e o próprio homem venderá os produtos, de modo que ele poderá até mesmo receber a receita das vendas. Além disso, ele também poderá se tornar uma referência e começará a receber ainda mais receita ao recomendar esses produtos. Graças a essas referências, eles poderão mudar a situação junto, e então todos voltarão ao caminho certo da concorrência. Zan pensou no que tinha ouvido e perguntou ao velho por que sua ideia era tão semelhante à propaganda. O homem se aproximou do homem por trás, colocou a mão em seu ombro e disse que, aparentemente, não se pode enganar o homem. Em seguida, ele perguntou ao jovem se ele sabia o que o diferenciava de pessoas como professores universitários, executivos de empresas e advogados. É realmente um mal-entendido da lei? Então, por que eles não aderiram? E se alguém de uma família grande aderir ao esquema, ele não atrairá toda a família em caso de fracasso? O chefe do homem fez contato com seus entes queridos somente depois que ele se tornou presidente, então ele poderá prejudicá-los com um salário de 6 dígitos. Mas o velho garantiu ao homem que não se preocupasse, pois o esquema é justo e cumpre absolutamente todas as regras. Desde que o rapaz trabalhe duro, ele pode se tornar o mesmo agente geral que o próprio homem. O idoso também disse que os escritores o prenderam e o chamaram de fraude, embora ele não fizesse propaganda alguma. Então os guardas vieram e disseram que, como resultado da investigação, ficou óbvio que o homem estava promovendo X e considerando os méritos do cara, ele será liberado mais cedo. E também não deve se esquecer de que é possível lutar contra monstros selvagens somente em dias úteis. Os cavaleiros devolveram aos civis as melhores espadas que o jovem havia pegado antes. Zan Cabai concordou que é dever de todo cidadão combater tais crimes, e assim, Zan Cabai deixou a cela enquanto os guardas levavam o homem. Ele ficou furioso e gritou para o homem que ele não tinha ética alguma. Responde a gentileza com ódio. Ele tem idade suficiente para ser seu avô. Mas a porta já havia se fechado e o cara finalmente estava livre. Ele respirou um pouco de ar fresco, que já havia perdido enquanto estava preso, e finalmente entendeu a peculiaridade deste mundo. Embora esse rei demônio seja diferente dos comuns de outros mundos, a situação ainda é difícil. Os antigos procedimentos conhecidos por ele para salvar o mundo, como o bombeamento para matar monstros, não funcionarão particularmente neste mundo. Mas ele é o invencível filho adotivo do rei-herói mais forte e corajoso de todo o universo e certamente conquistará esse outro mundo. De repente, o estômago do jovem roncou, o que significava que ele estava com muita fome e, portanto, precisava encher o estômago primeiro e, depois, Zan Cabai obteria todas as informações necessárias. Depois de acordar, o cara é trancado e não come por um dia inteiro. Ao abrir o sistema, o jovem percebeu que havia uma dica. Ao carregar o sistema de heróis, a nova galeria de sábios permitirá que o rapaz encontre a maioria das informações sobre o outro mundo. O alcance da pesquisa se expande de acordo com o aumento dos pontos de habilidade. Um novo mundo de artes marciais foi adicionado, permitindo que o herói aprenda habilidades de combate em um ritmo acelerado. A dificuldade e a velocidade de seu estudo são aumentadas levando-se em conta os pontos de habilidade de ampliação. Depois de ler tudo isso, Zan Cabai viu que seu pai havia lhe enviado uma carta. A mensagem dizia que seu pai havia encomendado 2 novos plugins para seu sistema de heróis e que ele tinha que limpar esse mundo e,
portanto, não deveria desonrar seu pai. O cara exalou mal-humorado com essa mensagem. Esse tem sido o caso desde a infância. Só porque ele é filho dele, não pode decepcionar a todos. E, desta vez, ele dará tudo de si. O trabalho será muito eficiente. No entanto, o problema é que é um dia não útil, o que significa que todos ao redor estão descansando e, portanto, não será possível nem mesmo comprar comida. Nesse caso, o jovem decide fazer uma caminhada até que suas forças cheguem a um ponto crítico. Enquanto isso, alguém estava observando o rapaz do telhado com um capuz. Por que esse homem ainda estava vivo? O rapaz pensou que primeiro precisava examinar suas habilidades e entender como as coisas são no mundo, então solicitou uma consulta de pesquisa, informações gerais sobre o mundo da orquídea branca. O sistema forneceu a informação de que esse mundo é 83% coberto de água e a Terra é 17%, um mundo com uma civilização mágica de terceiro nível. Os círculos mágicos são usados para aumentar a produtividade e o desenvolvimento. A temperatura ideal durante todo o ano é de 25 graus positivo. A maioria das áreas são ilhas com muitos alimentos e uma abundância de sementes. Desde que o Rei Demônio estabeleceu o cronograma de trabalho, o crescimento da produtividade quase parou, mas os setores de turismo e cultura estão florescendo e se tornando os principais setores do White Orchid Planet. Parece que o cara vai ter que lidar com esse rei. O caminho imutável dos heróis de outro mundo derrotando o Rei Demônio. Eles começam a cultivar e desenvolvem a civilização do mundo até o 5º nível. É aqui que surgem as oportunidades de explorar o universo por meio de viagens interestelares. Para concluir essa tarefa, primeiro, o cara deveria fazer uma boa refeição. Seu estômago já estava começando a doer de fome. De repente, o jovem caiu direto no chão e, com a consciência pesada, um grito o atingiu. Uma garota gritou que havia um funcionário perdido aqui, e ela estava pedindo ajuda, mas depois de um tempo ela não conseguiu falar com ninguém, porque não havia uma única pessoa na rua. Portanto, a moça decidiu levar o rapaz até ela. Algum tempo se passou desde então e Jane Cabot abriu suas pesadas pálpebras. No começo, ele não conseguia entender onde estava. Havia pessoas ao redor e uma moça estava segurando uma coxa de frango muito saborosa e suculenta. Ela viu com que olhos o jovem estava olhando para a carne e percebeu que ele estava com muita fome. Por isso, ela disse que se ele assinasse um contrato de trabalho, ela seria dele. Ainda se recuperando, o jovem olhou para a comida, sem olhar para cima, perguntando que tipo de contrato havia ali. Enquanto isso, a garota de cabelo rosa sorria. Será que ela realmente teve sorte de encontrar um cara tão imbecil? Agora sua empresa será salva. Então a garota chamou um certo Jing Jing e uma garota de óculos entrou imediatamente no salão. A de cabelo rosa lhe disse para usar um cristal mágico para se registrar, e ela mesma ainda está indo ao departamento de previdência social para receber o subsídio. Ela se virou para o rapaz e disse que o que ela falaria a seguir poderia ser útil para ele, e o rapaz deveria acenar com a cabeça se a tivesse ouvido e entendido tudo. O rapaz acenou com a cabeça e ela continuou. Ela vai contratá-lo como funcionário da empresa, mas as condições são muito rigorosas. O salário padrão é de 3.000 moedas de Batsin. Ele não trabalhará por mais do que o período legal. Você precisa chegar às 10 da manhã e terminar o dia de trabalho às 4 da tarde. Além disso, eles oferecem 2 dias de folga por semana, embora as condições sejam difíceis. Mas a empresa tem um grande futuro. Na época, Sam estava discutindo com o sistema se havia alguma condição oculta ou ameaça à vida nesse contrato. O sistema respondeu que não havia problemas no contrato acima, e o jovem pensou que poderia haver uma razão para isso no outro mundo de Darlan. A moça segurou um contrato na frente dele e disse que, se ele concordasse, deveria deixar a impressão da palma da mão nesse pergaminho e, então, um contrato de trabalho entre eles seria celebrado. Além disso, o pedaço de carne será dele. Depois de esperar alguns instantes, o jovem colocou a palma da mão no pergaminho e logo o contrato foi concluído. Em seguida, a garota pediu a um certo vovô ali que contasse ao rapaz novo sobre a empresa. E qual é o trabalho dele? Ela não pode fazer isso sozinha, pois precisa ir com urgência ao departamento de previdência social. Quando a porta bateu atrás da garota do outro lado, o vovô lhe respondeu tardiamente que não estava trabalhando hoje,
o que significa que ela foi se divertir novamente. Naquele momento, Zancabai estava sentado e comendo uma coxa de frango com as duas bochechas. Ele estava com tanta fome que não notou ninguém nem nada ao seu redor. Lee se desculpou com o cara por esse ultraje e ele respondeu que sua força física havia se recuperado. Mas será que eles ainda tinham pernas de galinha? O tio Lai ia contar a ele sobre a equipe da empresa e sobre os projetos responsáveis, e depois a Baby Jing publicaria. Xiao Jing é uma garota de óculos, que se dedica ao design e planejamento de arte, e é melhor nunca beber com ela. O próximo funcionário é Yu Shuai, do departamento de vendas, e Dai, do departamento de círculos mágicos, desempenha um papel importante na empresa. Ele é responsável por criar pequenos círculos mágicos e vendê-los para grandes empresas. Ele também os terceiriza. O tio Lai se aproximou de Dai e lhe disse que hoje era um dia de folga e que ele não deveria fazer horas extras. Caso contrário, ele puniria a agência de empregos. Depois disso, Lai continuou a turnê e disse que Julai era do departamento de produção. E, finalmente, ele pode simplesmente chamá-lo de tio Lee. Ele é responsável por toda a equipe e pelas finanças da empresa. Durante muito tempo de existência da empresa, ele nunca cometeu um erro de cálculo. Depois de toda essa história, Zancabai acariciou seu estômago e disse que tinha ido comer e agora tinha que ajudar o homem. Mas qual seria o trabalho dele? O tio Lee disse ao homem para relaxar e fazer a faxina ou algo assim. Ele só não deveria interferir no trabalho dos outros. O jovem ficou surpreso com o fato de que, aparentemente, ele podia simplesmente descansar. Será que todas as pessoas são tão gentis nesse outro mundo? O tio Lai respondeu que, para estimular o emprego, o governo subsidia 10.000 moedas de fiança para pequenas empresas com uma equipe de mais de 7.000 pessoas. E se ao mesmo tempo você contratar uma pessoa com deficiência intelectual, o microclima estará isento do pagamento de 60% do imposto. O garoto suspeitou que havia algo errado. O governo lhes dá 10.000 e ele recebe 3 deles. Tudo isso cheira ilegal. Mas, seja como for, ele é um funcionário apenas de acordo com os documentos. Então o cara perguntou se eles tinham mais alguma coisa para comer. Ele estava com muita fome. Ele tem uma forte capacidade de aprendizado e, por isso, pode realizar uma variedade de trabalhos. Ou não há nenhum funcionário com deficiência aqui. Ele poderia cuidar dele se a oportunidade surgisse. Todos os outros olharam para cima de seus afazeres por um momento e encararam o cara se a oportunidade aparecesse. Aquele funcionário com demência não era ele mesmo. O tio Lee percebeu que a senhorita estava certa naquele momento. Esse cara é realmente um pouco. O tempo estava maravilhoso lá fora. Zancabai empurrou a porta do trabalho e ficou muito feliz pelo fato de o fim de semana ter finalmente acabado e agora ser hora de trabalhar. Será muito mais razoável ficar trabalhando hoje, lutando contra monstros e olhando ao redor. O jovem viu muitas belezas e não conseguia acreditar. Será que esse é realmente o lendário dia de trabalho? O rapaz chegou a sangrar pelo nariz em uma ocasião como essa. Mas, ao se recompor, o jovem ainda encontrou a porta certa, onde estava escrito Contract Company of Entertainment Magic Equipment. Ele entrou rapidamente e se apoiou na parte de trás da porta para recuperar o fôlego. Então, ele se virou para trás e viu Xiao Jing. Ele perguntou a ela se as pessoas aqui realmente usam um uniforme de trabalho tão incrível. A moça lhe respondeu que o Sr. Tianlan havia mudado o clima e os produtos para que todos gostassem mais de trabalhar. Ele criou uma regra segundo a qual todos têm o direito de usar suas roupas favoritas. Como agora todas as meninas podem usar mini-saias e maios, aqui está ela, se contendo e usando um traje de marinheiro. Zan percebeu que esse outro mundo era muito mais traiçoeiro do que ele havia pensado antes. O cara também pediu a Xiao Jing que não expressasse suas fantasias com uma cara tão séria. Ele também está se perguntando que tipo de traje de banho o Exadmatrix Gaia tem. Afinal, por causa de seus próprios pensamentos, o cara começou a sangrar pelo nariz novamente. E com bastante força. A senhora designer perguntou ao imbecil se ele estava bem. Ele deu um tapa forte na mesa e enfiou 2 chumaços de algodão no nariz. Para ele, um pouco de sangue é uma ninharia. O jovem perguntou a Xiao Jing se ela sabia onde caçar monstros legalmente. Ajustando os óculos, a garota respondeu que há um pasto de monstros selvagens aqui em Sanji, e o nível deles é relativamente baixo, e para a batalha é preciso pagar. Portanto, se ele quiser enfrentar oponentes mais sérios, precisará ir para as minas ou para uma carta vazia. Antes da batalha, ele precisa se registrar na União dos Heróis. Caso contrário, infringirá a lei. Um pré-requisito para isso é ter poder mágico ou um nível de domínio das artes marciais. Para ele, Sr. Backward,
Isso será bastante problemático. Balançando a cabeça com algodão no nariz, o cara disse que tudo estava claro para ele. A primeira coisa que ele precisa fazer é ir para o pasto dos monstros. Mas qual é o preço aproximado desses monstros? O rapaz de cabelo azul de repente se virou para ele e respondeu que o monstro custa 500 balens por uma gosma. Certa vez, ele foi até lá para se divertir, mas não entendeu a piada porque, de alguma forma, eles se mostraram muito fortes. Essa foi uma informação adicional para o jovem e ele sugeriu que o lodo comum poderia ser um bom oponente. Ele tinha visto heróis lutando contra lesmas de várias dimensões. Portanto, Zancabai decidiu pegar a estrada imediatamente. Xiao Jing e o homem de cabelos azuis ficaram olhando para ele. O homem disse que os subsídios já deveriam ter sido pagos. Em sua opinião, o corpo desse cara será desfigurado além do reconhecimento, então precisamos informar urgentemente a senhorita para que ela procure outro imbecil. Enquanto isso, Jane Cabot já estava no ônibus para o lugar certo. Olhando pela janela, ele pensou que as pessoas na rua não estavam fazendo nada. Estamos curtindo completamente suas vidas. Em sua realidade, todo herói lida perfeitamente com sua profissão e, por muito tempo, não conseguiu aproveitar a vida com calma e normalidade, porque esse mundo é estranho para ele. Se seus esforços não o levarem à prosperidade deste mundo, o centro de heróis do universo determinará que a civilização deste mundo não atende aos requisitos. No mesmo momento, inúmeros heróis irão contra a vontade do universo e destruirão a civilização local, liberando assim espaço para uma nova vida que atenda aos requisitos. Ele teve que lidar com os monstros primeiro. Depois de um tempo, o ônibus parou e o motorista informou que eles haviam chegado ao pasto dos monstros. Os passageiros que desejarem descer devem se aproximar das portas e observar a segurança ao sair. Zancabai saiu e caminhou por uma pequena trilha de pedra. Um homem de barba estava deitado ao lado dela em um sol sob um guarda-chuva e segurando uma bola estranha nas mãos. Ele lhe disse que havia um preço fixo para matar cada monstro. Lodo, 500. Goblin, 800, Golem, 1000. O pagamento é feito após a matança dos monstros. Se ele não conseguir, deve gritar pare. Vovô, me poupe. E então eles pararão. No início, Zan não entendeu o que eram essas palavras, mas o homem lhe disse que eram apenas 2 palavras e acenou com o dedo. O homem não entendeu. Será que todo mundo neste mundo é tão preguiçoso? Isso não é nada profissional. Mas então o rapaz pensou que não se importava com o que aquele estranho dissesse. Ele simplesmente acabaria com alguns monstros e pronto. O jovem abriu a porta de uma pequena cerca de madeira, perto da qual havia uma placa onde estava escrito que ele estava entrando em uma área de baixo nível. Era necessário trabalhar efetivamente nos slimes. Mas, de repente, um enorme goblin com um nariz vermelho apareceu no caminho do rapaz. Ele era incrivelmente grande, e o jovem ficou com medo de tamanha rapidez e não entendeu por que ele apareceu tão imediatamente nessa zona baixa. Depois, ele viu uma gosma gigante, um golem de lava. Olhando para todos esses monstros, o cara se perguntou: os Eidlers não vivem neste mundo? Por que esses 3 monstros são tão grandes e enormes? Definitivamente, é uma área de pastagem de nível baixo, mas está ficando cada vez mais interessante a cada segundo. Então, esses monstros encontram o personagem principal de outro mundo, o Goblin. No segundo seguinte, agarrou o cara pela perna com sua enorme pata verde e ele percebeu que a força e a velocidade desses monstros eram muito altas. Ele é muito fraco na frente deles, desde que não o acertem no rosto. Enquanto os monstros o atacavam, Ian tentava se lembrar de quais palavras de ordem deveriam ser pronunciadas ali para que tudo finalmente acabasse. Ele estava tentando lembrar a primeira palavra das 2, mas o tempo todo não estava falando corretamente. Mas depois de algum tempo, ele ainda disse as palavras certas. Assim que o jovem pronunciou as palavras seguras, ele foi jogado por cima da cerca e a aterrissagem não foi muito suave. O rapaz estava sangrando pelo nariz novamente. Ela estava jorrando como uma fonte. Além disso, o cara bateu a cabeça em uma pedra, o que foi extremamente doloroso. O rapaz quase morreu na hora. Nessa posição, o jovem ficou deitado até o anoitecer. Já havia uma lua brilhante no céu em vez do sol, e Zancabai tinha acabado de recuperar a consciência. Um bando inteiro de pequenos slimes se reuniu ao redor dele, enquanto o rapaz sussurrava em sua consciência que não podia mais ficar aqui. Depois de um tempo, o homem começou a se recuperar, mal abrindo os olhos. Parece que ele estava em coma há vários dias, ou pelo menos estava perto disso. Neste mundo, tudo vai contra as regras. Se ele foi expulso da aldeia, isso significa que ele pode acordar com a ajuda de slimes? Enquanto isso,
Os pequenos Slims ficaram de lado e se perguntaram se essa pessoa terrível realmente queria fazer algo com ele. Jean Cabai pensou que, se ele fosse capturado pela polícia depois de horas, e ao mesmo tempo não tivesse nenhuma prova de que era um herói, o cara teria problemas de sobra. No entanto, de repente, o ouvido do homem captou sons estranhos. Será que ele realmente não está sozinho aqui? Como um verdadeiro espião, o homem se moveu em direção à clareira, escondendo-se de vez em quando atrás de uma árvore, depois atrás de uma pedra. Escondendo-se para não ser visto, ele viu um grupo de pessoas. Uma garota disse a seus companheiros que havia minas à frente, onde eles poderiam coletar rapidamente a centelha mágica e sair. Os funcionários do departamento de investigação irão trabalhar em breve e eles têm apenas 3 horas para tudo. Portanto, precisamos nos apressar. Jean Cabai percebeu que, aparentemente, essas pessoas ainda não haviam saído para caçar, o que significa que não haverá problemas em matar Slims sob a cobertura da noite. Jean criou uma lâmina e começou a balançá-la em diferentes direções. Ele é um herói profissional. Portanto, não espere que ele seja gentil com essas pessoas. Caso contrário, este mundo será destruído. Depois de abrir o sistema, o jovem percebeu que finalmente havia aumentado o nível. E agora você precisará somar pontos em físico e velocidade. O rapaz se perguntou se havia habilidades para ocultar a localização. Depois de alguns instantes, ele ainda as encontrou. Uma habilidade do mundo das artes marciais é uma sombra. Ele permite que você esconda o corpo na sombra. Mas esse efeito desaparece quando você se move ou quando é exposto à luz do sol. Você precisa estudar tudo isso com muito cuidado. Apenas 2 pontos de habilidade. Jean decidiu seguir aquele grupo até a mina para avaliar a força dos monstros, bem como o padrão de seus ataques. O salto é muito mais suave. E assim, o jovem chegou à mina, onde as pessoas estavam martelando pedras e extraindo cristais cor-de-rosa. Ele perguntou à galeria de sábios se ela poderia verificar o nível dessas pessoas e descobrir o que elas estavam procurando. Para solicitar um nível de herói, você precisa investir 3 pontos de habilidade em Insight e também precisa ter o nível 10. Solicitação de cristais extraídos. A longarina mágica de baixo nível é uma matéria-prima muito importante para manter o funcionamento das formações mágicas, semelhante ao óleo em uma civilização mecanizada. Quanto mais escura a cor, maior o conteúdo de elementos mágicos. Atualmente, é realizada a extração de spar rosa da mais baixa qualidade, seguida de vermelho, ametista, preto e tinta. O spar rosa é estimado em 10 balon por grama. Depois de ler todas as informações necessárias, o jovem percebeu que o pedaço de pedra que ele estava olhando tinha cerca de 250 gramas e que, por uma pedra dessas, é possível obter mais de 1 mês de salário. De alguma forma, ele precisa conseguir tudo isso. Enquanto isso, a loira da equipe que veio aqui não conseguia entender o que os monstros estavam fazendo na entrada da mina. Isso não estava de acordo com o planejado. Esses não são os monstros mutantes do pasto vizinho que foram vendidos devido ao consumo excessivo de vegetais? Afinal de contas, eles foram cercados com uma cerca após a domesticação para que não se soltassem. Jean Cabai percebeu que tudo isso deve ter acontecido por causa do buraco que ele mesmo criou nessa cerca quando foi expulso da fazenda. Por meio desse slot, esses monstros conseguiram sair, mas enquanto os outros estão lutando, ele tem a oportunidade de roubar um pouco de spar rosa. A garota olhou para os monstros e percebeu que não poderia matá-los. Caso contrário, eles acabariam caindo na hora extra. Mas há uma opção para derrotá-los e depois jogá-los aqui. Em seguida, houve um clarão muito brilhante e os monstros ficaram gravemente incapacitados. Eles estavam praticamente cegos por causa de uma luz branca tão brilhante. Seus olhos doíam muito, tirando vantagem dos monstros indefesos. A garota derrotou todos eles com sua espada e sua equipe não pôde deixar de admirar sua heroína. O que era de se esperar dela? Tudo era tão fácil e organizado que o jogo simplesmente não podia ser. A garota sorriu e disse a eles que parassem de bajular porque eles tinham muito trabalho, mas um rapaz disse desajeitadamente que havia um problema. Jean Cabai fingiu ser da equipe deles e se acomodou calmamente ao lado, segurando uma sacola no ombro que estava cheia de spar rosa. Acontece que um forte flash de luz anulou o efeito da habilidade. Portanto, o jovem começou a pensar no que dizer a eles, gaguejando um pouco ao mesmo tempo. Os rapazes não conseguiam decidir o que fazer com esse impostor. Eles o amarraram com cordas. Jean Cabai tentou dizer a eles que estava apenas de passagem. Quando viu que havia materiais inúteis espalhados pela mina, decidiu dar uma olhada. É mais do que razoável. O jovem tentou se desamarrar, mas, infelizmente,
percebeu que seu nível atual era muito baixo para lutar com todas essas pessoas. Portanto, ele precisa encontrar uma nova maneira de entrar na sombra de um deles e escapar. Enquanto isso, a loira estava decidindo o que fazer com esse cara. Ele os viu invadir a mina e percebeu que estavam fazendo hora extra. Se todos eles receberem uma multa por isso, não conseguirão se safar apenas com a centelha mágica. Um senhor de idade com cavanhaque disse que, já que eles haviam assumido esse caso, ele precisava ser encerrado. O cara percebeu que algo não estava muito agradável e começou a ficar muito nervoso, o que o fez começar a suar. Eles são uma organização séria. Talvez não devessem culpá-lo por assassinato. Eles não precisam seguir o caminho da violação da lei. Enquanto isso, o jovem estava tentando cortar as cordas atrás de suas costas com uma lâmina, apressando-se. De repente, a garota lhe deu um chute no estômago com a bota e perguntou que bobagem ele estava falando. Afinal de contas, eles são uma organização séria de assassinos que violam a lei. Zancabai estava deitado no chão e tremendo com a dor que teve que sentir um segundo antes. Enquanto isso, o velho apontou o dedo para o homem e disse que queria dizer que seria melhor para ele entrar na organização. E então seria possível forçá-lo a assinar um acordo de não divulgação. O cara exalou. É isso que eles teriam dito logo de cara. Ele já estava pensando que eles iriam matá-lo. A garota pensou por um tempo, mas respondeu que primeiro precisava descobrir se era possível lidar com esse cara estranho. Depois, ela disse ao restante da equipe para continuar trabalhando e não se distrair. E disse ao ancião Wang para ajudá-la. A loira ficou na frente do homem, mostrou-lhe o papel e disse que ele deveria se apressar e dizer a ela se concordava em assinar esse documento. Zancabai imediatamente gritou que concordava, mas eles logo perceberam que o pergaminho não tinha efeito. Isso só pode significar uma coisa: ele assinou um contrato com outra empresa. O rapaz ficou um pouco surpreso e disse que havia assinado um contrato ontem. Mas ele só pode assinar um contrato? A moça perguntou, em tom de reprovação, se ele realmente precisava de 2 contratos. Afinal de contas, ele não é o proprietário. Mas o que eles devem fazer agora? Se esse cara trabalha no mesmo setor, um acordo de não concorrência pode ser inteligente. A loira perguntou ao Wang mais velho se havia alguma outra opção para o desfecho dessa situação. O homem respondeu que, formalmente, é quase impossível restaurar a situação. Assim que a violação for detectada, todos os departamentos começarão imediatamente a realizar uma busca minuciosa em sua organização, e isso pode levar a perdas monetárias. Zancabai ainda estava deitado amarrado na grama e pensou que, já que tudo estava tão sério com eles, não seria hora de ele começar a ameaçá-los? A garota se perguntou se deveria matar esse cara. O cara gritou para que eles lhe dessem apenas um pouco de spar mágico e então todos seriam considerados criminosos. Mesmo que ele os processe agora, ele próprio estará envolvido. Enquanto todos gritavam e decidiam o que fazer, Zancabai conseguiu cortar a corda atrás de suas costas e se libertar. Agora ele precisa encontrar uma oportunidade de sair desse lugar o mais rápido possível. O rapaz estava prestes a se levantar do assento, mas foi impedido pela mão da garota, que tinha uma espada enorme. O jovem parou de surpresa, mas o velho não esperava que esse cara conseguisse escapar da captura. Como ele poderia inventar um truque desses? Então o ancião Wang se aproximou da loira e sussurrou em seu ouvido que, embora tudo isso não fosse legal, se todos fossem ao fundo do poço juntos, isso poderia ser feito. Zancabai ficou de lado e observou tudo isso. Ele percebeu que, neste mundo, as pessoas não usam o cérebro com muita frequência. O problema todo era que a garota estava preocupada com o fato de esse cara estar em pé de igualdade com uma organização. O jovem respondeu que, nesse caso, eles deveriam derrotá-los e ele mesmo já daria o golpe decisivo. Afinal de contas, se ele matar um monstro fora do horário de trabalho, isso não seria considerado um crime? Ele está disposto a assumir a responsabilidade se eles concordarem com seu plano. A loira pensou um pouco mais, mas acabou concordando. O velho gritou. Quando foi que ele conseguiu se desamarrar? Um pouco mais tarde, o pobre Zancabai carregava em suas costas apenas um enorme saco de pedras, com o qual foi construída uma estranha mochila. Com a ajuda de bengalas, ele mal conseguia andar por causa do peso nas costas e reclamava com a senhorita ele simplesmente seria notado com esse caroço nas costas. Mas a garota foi firme em sua decisão e disse que, se não tivesse feito isso, não teria se acalmado. Um jovem jogou a bolsa no chão e disse que queria dizer que seria mais conveniente andar com uma ametista no bolso. A garota se recusou porque nenhuma delas tem licença para minerar. As minas existentes pertencem a eles. Portanto,
Trabalhar horas extras nelas implica uma pequena penalidade, mas se você começar a minerar em outra mina em outro lugar, esse crime será considerado de uma forma completamente diferente. O cara perguntou: isso não é normal? Se ele cometer um crime grave, a equipe terá muito mais controle, então ele também levará os monstros com ele. O jovem ficou em uma posição especial e se preparou para atacar os monstros. Logo eles já estavam mortos. Slime de elite, Goblin de elite, Golem de elite. Depois de receber uma grande quantidade de experiência, o nível aumenta para 13. Foram obtidos 10 pontos de habilidade e a árvore de habilidades foi atualizada. Jankabai pensou que não era nada surpreendente o fato de todos esses monstros serem tão fortes. Houve uma transformação em monstros de elite. Em seguida, o jovem decidiu ver que tipo de nível essa garota tinha. Descobriu-se que o nível dessa senhorita era 54. Qual é o tamanho do mundo? O nível máximo nesse mundo é 999. Atualmente, nenhuma criatura atingiu esse nível e, como a maioria dos heróis é preguiçosa, sabe-se que a criatura mais forte deste planeta é o Lorde Demônio, cujo nível é desconhecido por todos. E assim, Zancabai decidiu colocar esse enorme saco de pedras em seus ombros novamente. A conversa parecia ter terminado, e ele ainda tinha que fazer um relatório quando retornasse. Enquanto ele saía da caverna, a loira disse ao velho Wang que achava que havia algo errado com esse cara. Definitivamente, havia algo estranho com ele. Então, ela pediu ao homem para entrar em contato com o mercado negro e coletar informações sobre ele. O velho respondeu que entendia tudo e perguntou à senhorita se ele poderia aceitar como hora extra. A moça simplesmente o chamou de tolo. Enquanto isso, a manhã chegou. O galo cantava alto e o sol brilhava intensamente ao redor. O homem que estava deitado em uma espreguiçadeira perto da cerca bocejou doce e preguiçosamente, e então notou que havia um saco de dinheiro em sua barriga. Ele ficou muito feliz com isso e, de repente, virou a cabeça para trás e xingou porque alguém havia matado seus monstros de elite à noite. Enquanto isso, Zancabai estava caminhando pela rua em direção à empresa com a qual assinou o contrato e bocejou tanto que até lágrimas brotaram em seus olhos. Com um bocejo, ele cumprimentou a mulher de cabelos cor-de-rosa, que lhe perguntou o que ele havia feito na noite passada e por que estava bocejando como Cian. Já são 11 horas da manhã, e ele ainda está com muito sono. O rapaz perguntou de quem era o olho de Yan, pois era a primeira vez que ele ouvia esse nome. De repente, a garota ficou furiosa e disse-lhe furiosamente que se lembrasse de que ela era a inimiga mais importante deles, que queria trair a Dai para o seu lado. Ela odeia essa mulher mais do que qualquer outra pessoa no mundo. A garota apontou a mão na outra direção, e o jovem virou a cabeça para lá. A loira que ele havia conhecido na noite passada estava encostada na parede. As coisas estão ficando muito sérias. Um pouco mais tarde, a moça entrou no prédio e cumprimentou a todos com um grande bocejo. Todos cumprimentaram a chefe também, e ela perguntou onde estava o idiota. O designer perguntou se ela se referia ao senhor imbecil. Ele foi se registrar no sindicato dos heróis. A garota esclareceu: ele não foi ao pasto de lodo ontem? O nível dele será suficiente? Afinal, ele tem medo de interrogatórios por causa de um aumento acentuado no nível. O homem de cabelos azuis perguntou de que outra forma ele teria entrado na empresa deles. O cara obviamente não sabe de nada. A chefe bateu com a palma da mão na mesa e disse que estava tudo bem. Mas, definitivamente, eles tinham que lhe dar essa advertência. Assim, eles poderiam multá-lo legalmente. Nesse momento, Zancabai estava correndo para a entrada da União dos Heróis. Ele chegou bem no centro de dados da União dos Heróis. Quando ele entrou, viu-se um prédio enorme com janelas enormes e até mesmo vitrines de lojas. Era como se estivesse em um museu de verdade, tão leve e espaçoso. Mas, de repente, ele foi agarrado pela cabeça com a mão grande por um homem enorme, aparentemente um guarda, que lhe perguntou se ele tinha um compromisso aqui. Zancabai percebeu que havia apenas algumas pessoas lá dentro e respondeu que nenhuma reunião havia sido marcada para ele. Em seguida, o guarda disse que, se ele ainda viesse sem um compromisso, deveria pegar um bilhete e esperar sua vez até ser chamado. Ele entregou ao jovem um pedaço de papel com o número 9527 e disse que só era possível solicitar o registro depois de preencher o documento. O rapaz se sentou no assento com irritação e, em dúvida,
Perguntou a si mesmo se realmente precisava pegar um número e esperar sua vez. Sem querer, Zancabai foi distraído por risadas alegres vindas de algum lugar ao lado. Ele virou a cabeça e viu um garoto segurando uma bola de cristal brilhante em suas mãos. Zan percebeu que a bola de cristal deste mundo tem dentro de si um círculo mágico que atende às necessidades dos residentes em várias esferas. Por exemplo, a internet e os telefones celulares surgiram aqui graças ao desenvolvimento do setor científico e técnico. O tempo passava muito devagar, assim como os ponteiros do relógio. Parecia que Zancabai estava sentado nesse prédio há uma eternidade. Por causa da ociosidade, ele simplesmente se deitava nos assentos, cochilando. Mas agora, o querido número soou nos alto-falantes e o cliente com o número 9527 foi finalmente chamado para o balcão de registro de profissionais. O jovem se levantou abruptamente e correu para a recepção a todo momento. Através do vidro, ele viu uma linda garota de óculos. Apertou o botão que ligava o microfone e disse que queria registrar a profissão do herói. Quando a moça olhou os documentos, perguntou se ele tinha algum registro preliminar de treinamento de combate. Depois, ao ler os documentos com mais detalhes, ela esclareceu com um olhar perplexo. Ele poderia realmente ter conseguido bombear em apenas alguns dias depois de entrar em uma empresa científica e técnica. O rapaz destacou o documento e perguntou se havia algum problema com ele. A moça ajustou os óculos e disse que não poderia lhe atribuir essa profissão, de acordo com a solicitação padrão para elevar o nível do herói. Ele precisa se submeter a um treinamento na sala de artes marciais apropriada por um mês antes de ter a oportunidade de matar Slimes oficialmente. Então, a promoção a herói ocorrerá em pelo menos meio ano. Além disso, considerando seu salário e certificado de depósito, será difícil para ele pagar a taxa de associação. Por isso, a moça o aconselhou a retirar sua inscrição. Caso contrário, eles teriam motivos razoáveis para suspeitar que o rapaz estava fazendo um bombeamento secreto. Assim, Zancabai saiu voando do Union Building sem conseguir nada. Se ele seguir os padrões deles, levará 400 anos para passar da luta contra monstros para a luta contra o Rei Demônio. Sim, durante esse período, o universo já terá tempo para entrar em colapso várias vezes. Sim, e verificações mensais aleatórias. Então, isso significa que eles estão cortando o oxigênio para aumentar os níveis e se tornarem mais fortes. Enquanto o jovem estava andando indignado pela praça, alguém o chamou. Zan parou e virou a cabeça para o lado, vendo na sombra o mesmo homem idoso com uma lata na cabeça que ele havia visto enquanto estava sob custódia. O homem disse alegremente que se ele tivesse alguma necessidade, então, com certeza ele a satisfará. E assim, o cara reconheceu esse velho como o fraudador da pirâmide. E o velho parecia ter acabado de perceber quem estava à sua frente. Assim, os dois ficaram se encarando enquanto os transeuntes olhavam para eles. O velho comprou um rapaz e lhe disse calmamente que o encontro deles era um verdadeiro destino, mas eles precisavam conversar em um lugar calmo, mais silencioso e isolado, e ainda mais longe do prédio da União. Em seguida, entraram na cabana de Igia. Eles estavam parados perto da janela quando Zancabai disse que, dada a maneira como eles se comportaram da última vez, era difícil para ele confiar no velho fraudador. O homem disse para chamá-lo de Edgar, e ele não ficou nem um pouco ofendido pelo fato de o cara tê-lo denunciado na época. Não se preocupe, além do marketing de rede, ele também está envolvido em outros tipos de negócios. Por exemplo, ele recebe uma parte da receita de algumas empresas por determinados motivos. Ninguém mais o está seguindo. No momento, ele também ajuda a se submeter a alguns procedimentos e exames, podendo confirmar que o jovem possui uma renda legítima para elevar o nível legalmente. Jian respondeu que todas as suas maquinações eram semelhantes à lavagem de dinheiro. Ele não pode fazer algo mais sério? Edgar respondeu que o mundo não é tão bonito quanto o jovem o vê, pois enquanto houver pessoas, haverá concorrência entre elas. Combater a concorrência, em última análise, só aumentará a concorrência em outras empresas e, portanto, serão necessários 400 anos, do ponto de vista racional, para atingir essa meta. Ou será que ele ainda prefere se unir a um homem? A escolha, de qualquer forma, cabe somente a ele, e mesmo que não pense em informá-lo à polícia. Edgar e Zancabai estavam caminhando por algumas ruas secundárias, e então um homem bateu à porta. A cabeça de um gato apareceu por trás da janela e,
mal-humorado, disse que tinha um dia de folga hoje. O idoso perguntou qual a diferença entre um desempregado e um peixe salgado. Shot virou a cabeça para os lados para se certificar de que os dois haviam chegado sem serem seguidos. Em seguida, disse que a entrada custava 500 barim por pessoa. O velho se virou para o rapaz e disse que pagaria. Então o jovem arregalou os olhos e pegou um saco de moedas apenas para se lavar rapidamente. Assim, seu dinheiro acabou, mas era todo o seu salário. O tigre do outro lado da porta puxou a corda e uma bola azul caiu em cima dos dois visitantes. O tigre disse que as últimas informações estão relacionadas à consciência. Para entrar, é preciso tocar e eles terão apenas 2 horas. Zan olhou para essa bola e não entendeu que tipo de coisa era. O sistema explicou que a bola de cristal de comunicação com a consciência é algo semelhante ao equipamento de RV do mundo científico e técnico. As pessoas a usam para se teletransportar para a internet mágica para comunicação, comércio e assim por diante. A bola de cristal é conectada a Darknet para evitar o assédio no endereço. Edgar perguntou ao jovem com quem ele estava falando ali. Percebendo que poderia ser considerado louco, Zancabai respondeu que não estava falando com ninguém. Eles precisam ir logo, porque o tempo está passando. No segundo seguinte, o rapaz e o velho foram jogados em um espaço estranho, onde estavam voando no ar. Logo, Zancabai se viu em um lugar obscuro, onde o sistema pediu que ele criasse um avatar e inventasse um novo apelido. O jovem pensou que não tinha tempo, então escolheu um nome aleatório. Então, algo muito incompreensível começou a acontecer e ele se perguntou se deveria beliscar o rosto. A maioria das pessoas faz isso nesses casos. Como resultado, o cara parecia um pequeno elfo com orelhas pontudas e uma cabeça grande. Em seguida, Zan notou um cara com um uniforme bonito e pensou que fosse o irmão Z. Ele se virou para encará-lo. E ele tinha orelhas de gato, e estava escrito acima de sua cabeça que sua casa era bem grande. Ele cumprimentou o cara e perguntou se sua imagem era normal. Zancabai respondeu que apenas o rosto e o escondeu entre as pernas. Ele perguntou por que ele estava chutando daquele jeito. Algum tempo se passou e os dois começaram a olhar ao redor, mas não havia como entender o que estava acontecendo ali. Tudo era muito estranho. E do lado de fora tudo parecia completamente diferente. Inger respondeu que era o sopro da vida. O rei demônio incentiva todos a serem preguiçosos e a esquecerem a competição. Mas este mundo é composto por muitas competições. Todas as pessoas são preguiçosas e, portanto, levam esse estilo de vida aqui mesmo. E o que a humanidade está buscando não é de forma alguma isso. Quando se sentaram em um dos estoicos, um livro de contabilidade caiu na frente deles. Uma garota de cabelos cor-de-rosa com o apelido de Love 2D gritou com o bastardo, a quem pediu que lhe desse uma boa veia, e esta, depois de um mês, foi esvaziada. O homem com orelhas levantou a mão e respondeu que iria ajudá-la, mas foi denunciado e colocado atrás das grades por vários dias. E o informante era o cara que estava sentado ao lado dele, puxando-o para perto de si. Ele disse à garota que precisava de um certificado de treinamento adicional. O garoto tem um spar de ametista de primeira classe. Assim que a garota soube disso, seus olhos se arregalaram e sua boca se abriu. Não será fácil vendê-la e, nesse caso, ela quer vendê-la. Edgar a interrompeu e disse que eles se acertariam em 3 pontos, mas a garota só disse 5. Afinal de contas, precisamos de mais evidências do treinamento do herói. Edgar não concordou. Há uns par de ametista na frente dela. E 5 pontos já é demais. Zancabai interveio na disputa e disse que concordava. E Love 2 dele disse que era um prazer lidar com ele. Quando se trata de negociação de spar, você precisa organizar uma reunião pessoal para receber notícias. Portanto, a garota pediu ao rapaz o endereço dele para que ela pudesse entrar em contato com ele quando chegasse a hora. Depois disso, eles assinariam um contrato mágico. De repente, a garota subiu na mesa e se aproximou o máximo possível do jovem. Por alguma razão, ele lhe parecia vagamente familiar. O tempo passou naquele mundo e Zancabai e o velho retornaram aos seus corpos anteriores. Agora, a hora e o local foram combinados e o acordo posterior depende apenas do rapaz, e a hora de o idoso ir para a cama. Quando ele começou a sair, o jovem o parou e perguntou se era possível comprar uma bola de cristal semelhante na Dark. Em vez disso, o Kiger respondeu que era bem possível, mas que o preço seria muito alto. Para isso, é necessário solicitar um endereço separado, o que pode levar vários dias. Jean Cab entregou um cristal a Tiger e disse que estava levando tudo, mas que não queria arrastá-lo pela rua. Será muito ruim se a Secretaria do Trabalho decidir organizar uma inspeção em um dos dias. Lambendo os lábios ao ver o cristal,
Tiger disse que tudo seria entregue em 3 dias. Enquanto isso, o rapaz já estava correndo atrás do velho, que estava indo embora rapidamente. Depois de algum tempo, Zancabai retornou à sua cabana, onde havia acordado antes, e se deitou na cama, pensando que estava bombando há muito tempo por causa do grande número de regras. Quando ele se tornar muito mais forte, os burials. Mas primeiro ele precisa limpar sua própria casa do lixo que estava espalhado. O cheiro não era dos mais agradáveis e já era demais até para pessoas preguiçosas. Há uma habilidade de clone de sombra na seção de habilidades gratuitas da edição doméstica. Mais tarde, o cara realmente limpou a casa com muito cuidado. Ele lavava a louça, esfregava o chão, lavava e jogava fora o lixo. Ele fez tudo isso com muita rapidez e cuidado. E, no final, quando a limpeza terminou, suado, cansado, mas feliz, o jovem sentou-se em uma cadeira limpa sob a janela para descansar um pouco. Ele estava muito feliz porque agora sua casa estava brilhando de limpeza, mas de repente seu descanso foi interrompido por batidas na porta. O moreno olhou para a rua e perguntou quem estava lá, e em frente a ele havia um homem que, aparentemente, estava cultivando seus produtos. Um homem careca com cabelos espetados na parte de trás da cabeça perguntou se ele gostava de 2D. Zancabai reconheceu esse homem como o tio Lai, e foi somente após essa pergunta que ele percebeu que se tratava de seu novo funcionário. Um pouco mais tarde, os dois já estavam sentados na cama do rapaz e o homem estava bebendo de uma linda xícara rosa, dizendo que naquele mundo cada um tem seu próprio hobby e que isso é normal. O garoto deu uma risadinha e disse ao tio Li que tinha entendido tudo perfeitamente, e depois perguntou se poderia conseguir um desconto para o Spar de ametista. Ajustando seus pequenos óculos pretos, Li respondeu que não podia, e até mesmo de forma bastante brusca. Dinheiro está fora de questão, a menos que ele as troque com suas próprias mãos. Zanvut suspirou e disse que tinha mais 3 pares de ametista de alto nível. O homem entregou-lhe um saco de pedras e agradeceu por tê-lo ajudado a obter um certificado de renda legal, e também pelo fato de que agora ele tem tempo para treinar como herói. O homem pegou o saco de moedas, escondeu-o sob o paletó e disse que resolveria tudo dentro de uma semana, e também lembrou ao rapaz que você precisa chegar ao trabalho na hora certa para receber uma nota. Também é muito importante passar na prova antes de sair. Quando o tio Li saiu, ele bateu a porta atrás de si. Zan permaneceu sentado na cama e, de repente, caiu para trás e riu muito com o apelido daquela senhora. O tio Lai abriu a porta abruptamente, e Zancabai retomou rapidamente sua posição anterior, como se não fosse ele quem estivesse rindo alto e alegremente há um segundo. O jovem perguntou a ele o que havia acontecido, e ele disse a esse pirralho para rir somente depois que ele saísse. E então ele saiu novamente, e o rapaz continuou rindo. Mas, depois de um tempo, bateram novamente na porta e o jovem perguntou quem havia entrado. Edgar estava do lado de fora da porta, como sempre, com um gato na cabeça. Ele disse que havia trazido a mercadoria e jogou nas mãos do rapaz uma bola de cristal de primeira classe equipada com um visor e um núcleo de computação de primeira classe com um mecanismo real integrado da Dark. Mas o cara tem que ser extremamente cuidadoso com ele, especialmente quando estiver na realidade virtual. Fanny estava em um grande problema quando foi capturado, e a punição é ainda pior. Zancabai disse que tudo isso está claro para ele, mas era interessante. Que tipo de punição é essa? Então o velho disse que, nesse caso, ele seria forçado a arar até a morte lutando com monstros. E então o cara gritou: "Por que ele está tentando lavar dinheiro aqui?" O jovem se afastou do idoso na outra direção e ligou para o departamento de controle de mercado para informar que ele e um certo irmão Z estavam na Darkney e compraram algo. O idoso ficou chocado e não conseguia acreditar que ele havia feito isso e, principalmente, porque, logo eles estavam sendo levados para o carro, acorrentados. Edgar não conseguia se acalmar e entender o que esse pirralho estava fazendo. Zancabai vestia um uniforme de prisão listrado velho, mais limpo, e segurava uma placa com seu número 9527 na frente da câmera, onde foi fotografado com um flash. O homem lhe disse que ele havia sido preso por violar a lei de competição segura. No entanto, essa foi apenas sua primeira violação relacionada ao simples acesso à internet, portanto, ele ficará detido por 15 dias. Mas Edgar não teve tanta sorte. O número 8848 foi preso pela enésima vez, 1 mês de detenção e 3 meses de trabalho forçado, e nenhuma objeção foi aceita. Em seguida, os guardas levaram os prisioneiros para trás das grades,
e agora 2 infratores se encontravam em uma cela com 2 camas. Como as janelas, a luz foi liberada, e até bem limpa. Imediatamente, Edgar começou a gritar furiosamente com o cara, chamando-o do maior idiota que poderia existir. Ele já o havia aturado o suficiente. Será que esse cara sabe o que é trabalho forçado? Não é uma maneira de trocar horas de caça por uma cota de heróis. Será que ele percebe que o que fez foi em vão? O homem estava prestes a bater nele, mas o jovem segurou sua mão com firmeza e disse que sabia tudo perfeitamente bem porque havia feito todas as investigações por conta própria há muito tempo. Esse era seu plano insidioso para entrar nessa prisão e descobrir tudo, além de ver tudo pessoalmente. Edgar olhou para a mão do homem que o estava apertando e se perguntou por que ele era tão forte. Ao soltar o velho, uma marca vermelha do aperto permaneceu em seu braço e o homem esfregou o local com um assobio, que agora doía muito. No entanto, Jane Cabot se afastou dele e disse que tinha vindo a esse lugar para descobrir algo. Uma prisão é um lugar onde a sociedade reflete melhor a lei para os estratos mais baixos da sociedade, e ele não vai aleijar o idoso ou qualquer outra coisa que ele já tenha pensado para si mesmo. Portanto, o sujeito disse ao homem que realmente precisava que ele estudasse algo nessa prisão e que até o pagaria por isso. O idoso olhou para ele em silêncio por um tempo, depois se virou e perguntou se ele estava brincando, pois era um tio livre, e não importava quanto dinheiro ele tivesse, eles ainda não poderiam ser trocados na prisão. Zancabai respondeu que planeja criar uma empresa no futuro e pagar a ele um salário de $20.000. O próprio idoso sabe que não está na pobreza, coçando a cabeça. O rapaz disse que não esperava que o homem o recusasse e que, em geral, ele se tornaria uma pessoa tão teimosa. De repente, o idoso caiu no chão e colocou a cabeça entre as mãos, dizendo que estava muito familiarizado com o ambiente da prisão. O que ele quer saber? Ele lhe contará tudo. E então o jovem se perguntou se não teria oferecido um preço muito alto. É claro que o velho concordou imediatamente com isso. Quem não concordaria? Bem, percebendo que simplesmente não havia outra saída, o cara disse que precisava de informações de vários tipos. Em primeiro lugar, o que eles estão vendo agora é o lado bonito do mundo, e a razão pela qual ele subitamente decidiu ir para a prisão é que ele queria ver o lado sombrio do mundo e as pessoas que o habitam, e também descobrir se alguém tentou ir contra o sistema mundial. E se houver uma pessoa assim neste lugar, o velho deve levá-lo imediatamente até ele. Edgar pensou sobre isso, esfregou o queixo com a mão e disse que havia uma pessoa assim aqui. Mas o problema é que ele está na parte mais profunda da prisão, e por causa da administração de merda, esse lugar se tornou um verdadeiro inferno. Depois dessa conversa, o tempo foi passando e passando e passando. Esses 2 companheiros de cela já haviam se mudado para a sala de jantar e, mesmo durante a refeição, discutiram seus 2 assuntos importantes. O homem descobriu que o administrador local é responsável apenas pelo fornecimento de alimentos e também chega e sai do trabalho no horário. Portanto, só importa se eles cumpriram o indicador de aquisição aqui. E é por isso que a prisão é um lugar bagunçado. Zancabai respondeu com um leve sorriso que estava bastante satisfeito com tudo. Um pouco mais tarde, chegou a hora de caminhar e os 2 saíram pela porta, atrás da qual receberam um monte de monstro. O cara olhou para eles e percebeu que não tinham um nível muito alto, mas não havia nada com que se preocupar. Então o garoto olhou para o velho e de repente percebeu que ele tinha nível 103. Ele estava em um verdadeiro choque. Por que ele tem um nível tão alto? O idoso não entendia nada do que o jovem estava falando. Depois, ele me disse que já esteve aqui muitas vezes e que passou por um treinamento de trabalho. Portanto, ele tem um pouco de experiência em lutar contra monstros e coisas do gênero. Em seguida, o homem fez um pequeno tour com o jovem e disse que, no momento, eles estavam no primeiro andar. E se, de repente, o cara quiser encontrar a pessoa de que precisa, você precisará descer até o 18º andar. Nos primeiros andares, ele resolverá tudo sozinho. E assim, Edgar foi direto para a multidão de homens enormes que pareciam bastante formidáveis. No entanto, eles imediatamente caíram em seu colo, chorando de alegria por vê-lo. Eles não podem prescindir dos olhos afiados de um homem. Todos começaram imediatamente a implorar ao velho por novos produtos, continuando a derramar lágrimas amargas. Zancabai olhava para tudo isso com um olhar estranho. Atrás de suas costas, o gato do velho entrou pela janela, e a morena percebeu que a tela tinha um nível muito alto, 69. Então, ele viu que o animal vinha com uma sacola preta e ficou imaginando que tipo de tesouro havia ali. Edgar abriu a bolsa e jogou fora um monte de livros e cadernos, pedindo aos rapazes que entrassem na fila. No entanto,
Não me esqueci de lembrá-los de que primeiro o dinheiro, depois a mercadoria. Um dos que terminaram disse a um certo Ed que havia encontrado nessa montanha a continuação de sua história favorita, Puro Amor dos Minotauros, e que essa informação o ajudaria. Então, de repente, o homem levantou a cabeça e disse ao ruivo Zancabai que seu amado Manhu havia sido cortado. Dizem que a plataforma não quis aceitá-lo e, portanto, o autor voltou para receber o legado da propriedade da família. Indo um pouco mais longe, Edgar disse a Zancabai que ele era muito conhecido nos 5 primeiros andares e que, portanto, ele mesmo resolveria o problema. Em seguida, eles desceram e me disseram que, no 5º andar, há criminosos muito mais fortes do que aqueles pequenos ladrões, e ele não sabe por quanto tempo conseguirá resistir, então o rapaz terá de lhe dar mais dinheiro. O jovem lhe disse para não se preocupar, pois ele definitivamente não se perderá. O principal é descobrir toda a verdade sobre este mundo. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.